Como vocês sabem, né, eu já fui muito obeso, eu já tive mais de 40% de gordura corporal, muito diferente do Floquinhos, que tem a pele bem fininha. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque no vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas, né, muito boas de dieta para obesos iniciantes. Então, para aquela pessoa que está começando, ela precisa ter um resultado, só que ela está absolutamente perdida, certo? Lembrando que segunda-feira que vem, dia 7 de agosto, às 6 horas da tarde, tem promoção da minha consultoria para 30 pessoas. Mais informações aqui nos comentários. Bom, número 6. Conte as suas calorias diárias. Como é que eu faço uma sugestão para você disso? Baixa um aplicativo, tá? Você pode baixar o aplicativo Dieta e Treino da Growth Suplementos e em cima desse aplicativo você vai cadastrar tudo que você come. Lembrando que esse aplicativo é totalmente de graça. E aí, Floquinhos, tudo que passar pela boquinha você coloca no aplicativo. E esse aplicativo ele vai dar as calorias que você está ingerindo por dia. E normalmente uma pessoa que quer emagrecimento, tá sedentária, começa uma atividade física, que nós já vamos falar sobre isso, algo próximo, tá? De 20 a 25 calorias para cada quilo que você pesa é um bom valor. Ou seja, se você tem ali 100 quilos, mais ou menos entre 2.000 a 2.500 calorias é um bom valor. Aí você vai dizer, Leandrão, mas isso daí é muito. Não é. Se você estiver gastando caloria, é totalmente bem-vindo. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos da consultoria, todo gasto que você tem durante o dia é importante, tá? Então entende isso aqui como uma dica de treino extra, que nós vamos falar aqui de dicas de dieta. Pessoal, caminhem, usem menos Uber, usem menos tudo que dá. Eu sei, às vezes não dá, né? A rotina é complicada. Mas se você puder usar uma escada, puder ir num banheiro mais longe, essas pequenas coisas fazem sim diferença. Por isso que quando a pessoa começa a treinar, mesmo que às vezes ela não faz dieta, ela emagrece. Mas enfim, isso fica papo para um outro vídeo, que se quiser eu faço aqui, e talvez já tenha, então lembra de procurar Leandro Twin, mais tema sempre que você tiver qualquer dúvida. Mas vamos nos focar aqui. Conte as suas calorias diárias. Aí número 5. Se você já estiver habituado a isso, ou se você achar que isso é uma tarefa muito fácil, beleza. Vamos para o próximo passo. Conta as suas proteínas diárias. A proteína é o macronutriente mais importante que a gente vai ter. E quando eu falo isso, eu não quero ofender o queridinho carboidrato, a bonitinha gordura. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, a proteína, nesse processo, tá, ela é muito importante, porque ela dá mais saciedade, ela ajuda na recuperação para você conseguir fazer exercício legal, e ela também dá energia. Então, a proteína, você pode usar entre 1,6 a 2 gramas para cada quilo que você pesa. Como é que eu faço esse valor, Leandrão? Ó, vamos supor, eu peso 100 quilos. Beleza. No meu caso é de músculo purinho, não tem nada de gordura. Eu tô vendo gordura aí, Leandro, você tá vendo errado, a tela dá uma... 2 gramas para 100 quilos são 200 gramas de proteína. Quando você entrar lá no aplicativo e você cadastrar fontes de proteína, que aí é saber frango, carne, peixe, porco, ovos, laticínios, você vai ter um valor ali de proteína. Tem outras coisas que tem, tá, gente? Soja, feijão, lentilha, ervilha, etc. Você vai ver esse valor numérico de proteínas total diária. Esse valor ficando em mais ou menos 1,6 a 2 gramas quilo, beleza. Então você vai bater isso e vai bater a caloria. Leandro, mas aí eu bato isso e a caloria é extra? Não, isso daqui já vai estar computado lá na caloria. Vamos colocar que você comeu 200 gramas de proteína. Cada grama de proteína vai ter 4 calorias. Isso já vai estar no aplicativo, você não precisa fazer nada, eu só estou te explicando. Vai estar lá 800 calorias, que você já bateu a proteína. E você vai chegar mais ou menos nesse valor de 20 a 25 quilocalorias, né, para cada quilo que você pesa. E isso já vai garantir uma manutenção da sua massa muscular e já vai garantir que você tenha menos fome também. Número 4. Coma salada. E quando eu falo de comer salada, come salada à vontade. Todas as folhas, tomate, enfim. E por que isso? Leandro, não tem caloria? Tem. Eu expliquei sobre isso no meu e-book de dieta inteligente, o link está aqui na descrição. Só que existe uma máxima, né, que é o seguinte, vale mais a pena eu comer, sei lá, 100 calorias de alface, que, nossa, dá uns 30 pés de alface, e conseguir fazer a dieta e emagrecer, do que eu tentar contar a salada, fica muito difícil, e aí simplesmente eu desistir. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte,
Eu quero sim que você tenha uma perfeição no trabalho, mas você tem que entender que existe um estágio para chegar nisso. E agora que você está começando, não precisa contar salada. Porque até ontem você não contava nada e de repente comia pizza. Hoje você come arroz, feijão e carne, só que você fica com um pouquinho de fome. Então arregaça de comer salada. Não precisa jogar isso no aplicativo. A salada é extra. Logicamente não vai encharcar de molho, não vai encharcar de azeite, né? Tenta fazer um tempero mais light. Sal, limão, vinagre, um temperinho zero, beleza. Só que isso você pode comer de forma livre. Isso já vai ajudar muito. Poxa, o meu almoço não parece tão legal, eu acho que vou ficar com fome. Arregaça de comer salada. Número 3. Evita líquidos. Ah, isso quer dizer que eu não tenho que tomar água? Não, lógico que você tem que tomar água. Mas eu quero dizer o seguinte. Vou tomar um suco de laranja, vou tomar um suco de uva integral. São bons líquidos maravilhosos. Vou fazer uma vitamina, leite, banana. É ótimo? Beleza. Vou tomar um whey. Beleza, tudo isso aí é ótimo. Só que é o seguinte, se em vez de você comer o whey, você comer o proporcional em frango, que dá um filézão, você vai ter mais saciedade. Só ao invés de você tomar um copo de suco de laranja, você comer mais arroz e feijão, você vai ter mais saciedade. Então não é que o líquido está vetado e vai fazer mal. Só que se você estiver ficando com fome, é muito mais interessante. Tira esse líquido e você coloca coisas sólidas. Você vai ter muito mais paz na hora de fazer a dieta. E quem não tem fome é muito mais fácil cumprir. E quem cumpre tem resultado. E eu sei que no começo é difícil. E eu vou falar aqui uma coisa que não é certa, mas dentro de um contexto se torna inteligente, né? Que é até o tema do meu e-book inteligente. Por exemplo, poxa, eu vou trocar um suco de laranja por um refrigerante zero. Isso é uma coisa boa para minha saúde? Não. Mas, se você está obeso, essa saúde já é ruim, beleza? Ou você já tem um fator de risco. Então o que a gente pode fazer para atenuar? Eu não estou conseguindo fazer a dieta, porque estou tomando um suco de laranja, eu tenho que tirar. Só que eu também não consigo comer sem tomar nada. Então toma um refrigerante zero temporariamente. Depois você vai se habituando a tirar isso. Isso é inteligência, isso é flexibilidade, isso é tratar a pessoa como uma pessoa e não como um amontoado de músculo e gordura. Não é o ideal, mas dentro das opções que eu tenho, é o mais inteligente a se fazer por agora. Pô, me adaptei agora, né? Meu mecanismo de fome já regulou porque eu emagreci. Eu já agora, ao invés de tomar uma lata inteira, estou tomando meia lata. Então você vem tentando diminuir até o momento que você tira e fica tudo bem. Se você tentar fazer uma curva cotovelo a 200 por hora, você é ejetado da pista. Concorda comigo? Então o que você tem que fazer? Freia e faz a curva devagar. E fazer a curva devagar aqui nessa analogia é isso. É fazer uma pequena adaptação, uma coisa que você vai olhar e não é ideal, não está 100% ainda, mas é humanamente possível até que você consiga fazer melhor ainda. Número 2, o jejum pode ser uma boa. Tem pessoas que gostam, né, de comer uma grande quantidade de comida. Se você é dessas pessoas, pega o jejum intermitente e faz, por exemplo, 3 refeições por dia e aperta isso um pouco mais. No período do jejum você só toma água, pode tomar um café sem açúcar e depois você come mais. Tem gente que não se dá bem com isso, tá? Eu mesmo já atendi vários alunos que quando coloca o jejum, fica muito ruim durante o período do jejum, às vezes fica meio estranho, meio indisposto, passa mal. E tem gente também que quando começa a comer descabela e não consegue mais parar. Quando fraciona mais, 4, 5, 6 vezes por dia, melhora. Vê qual que é o teu caso, faz um teste, mas o teste tem que ser pelo menos um mês. Fiz um mês de jejum, não me adaptei. Tá bom, tira, vamos comer agora 4 vezes por dia, 5. Pô, foi melhor. Eu sempre deixo essa orientação lá no Instagram, quando me perguntam de jejum. Inclusive eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá? Se quiser me mandar alguma dúvida, @LeandroTwin. E por fim, quando você for escolher os alimentos que você vai comer, se você estiver sentindo fome, opte pelos alimentos de baixa densidade energética. Então se você pegar, por exemplo, meio quilo de pepino, você vai ter 100 calorias. Se você pegar 50 gramas de tapioca, 10 vezes menos, você tem a mesma caloria. Ou seja, é melhor você mandar para dentro um pepino atrás do outro do que você comer, né, uma tapioquinha e não ficar saciado. Leandrão, você é da gangue do pepino? Você quer que eu engulo 5 pepinos ao invés de comer, né, uma tapioquinha? Então, é que eu estou pensando na aderência. Então, pensa que você tem que escolher alimentos que têm menos calorias. E pode ser o pepino, mas pode ser um monte de outra coisa. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui, que eu deixei vários alimentos que quase não têm caloria. Aí você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui para você fazer escolhas mais inteligentes. Não precisa só comer pepino o dia inteiro não, dá uma conferidinha aqui.